Povo de Deus, aleluia! A mensagem de hoje tem por tema Profetas do século XXI. E o objetivo é levar à conclusão de que o Novo Testamento nos apresenta os profetas modernos, como o próprio Senhor Jesus e seus apóstolos, com profundidade e abrangência. Agora não mais dirigindo uma mensagem ocasional nos momentos em que reis, sacerdotes e mestres da lei erravam e eram advertidos pessoalmente, mas a palavra de Deus escrita por profetas com autoridade como Paulo, Pedro e outros. Ainda hoje, nos nossos dias, Deus não nos abandonou. Em seu amor ardente por nós, nos enviou seu Santo Espírito para habitar dentro de nós e nos usando para profetizarmos suas palavras. O Espírito de profecia foi derramado no dia de Pentecostes e a sua voz não pode ser calada. Em Romanos 12, 6 e 8, que diz que o dom de profetizar deve ser usado de acordo com a fé. Apocalipse 10, 10 e 11, que transmite a mensagem de que é preciso profetizar e anunciar o Evangelho a todos. Em 2 Crônicas 20, 20, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sendo essa conclusão, façamos uma análise desde o Antigo Testamento agora. Em Provérbios 29, 18 temos: se não houver profecia, o povo se corrompe. Em 1 Samuel 3, 1, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Em Amós 8, 11 e 12, temos: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Bem, fazendo uma análise do contexto histórico, a função do profeta no Antigo Testamento. O conceito de profeta poderia ser dois. Vidente. Aquele que vê ou prevê coisas que outras pessoas não veem. 1 Samuel 9. E em segundo, porta-voz, aquele que anuncia as palavras exortativas de Deus. Textos base. Em Deuteronômio 18, 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Em Êxodo 7:1, nós temos: então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Essas informações foram extraídas da apostila Panorama do Antigo Testamento 4, do professor Daniel Monteiro Freitas, do IBR. Qual seria a proposição? Os profetas no Antigo Testamento eram homens escolhidos por Deus para um determinado momento. Eles não tinham uma função regular, não eram ordenados, mas sim chamados pelo próprio Deus. Apareciam quando a religião institucionalizada falhava, quando os reis e sábios falhavam, quando os sacerdotes
que eram responsáveis por conduzir o culto a Deus, também falhavam. Os profetas eram o último recurso de Deus para comunicar sua vontade ao povo. Qual de nós, que já caminhamos por alguns anos com o Senhor, em momentos de angústia, não procurou um profeta? Ou pelo menos não sentiu o desejo de ouvir a voz do Senhor de forma clara? Devemos agradecer a Deus que, não só nos tempos antigos, mas mesmo hoje, Ele proveu para a igreja o dom ministerial de profeta. A palavra-chave aqui é dependência. Tiago 1,25, textos do Novo Testamento que também corroboram com a ideia de que profetas ainda falam nos dias de hoje. Tiago 1,25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Como está escrito no profeta Malaquias: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1, 2 e 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Vejam que esse texto é muito importante. A palavra escrita de Deus, ela cumpre a função do profeta no Antigo Testamento. Porém, existe no dom ministerial de profeta três dons coexistentes, coligados, que é a palavra de sabedoria, que fala daqui para o futuro, a palavra do conhecimento, que fala do passado até o dia de hoje, e discernimento de espírito, que então na palavra do conhecimento e discernimento de espírito, podemos ver uma função bem clara para um profeta nos dias de hoje. Este versículo significa que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e que é infalível, inerrante e suficiente. Sendo assim, meus irmãos, eu concluo dizendo que, na minha opinião, os profetas continuam fazendo parte constituinte dos dons ministeriais dados por Deus para a edificação da igreja e do seu povo. Amém? Então, povo de Deus, aleluia! Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.